Os Compadres. Conversas e outras histórias. E estamos de regresso, uma vez mais, com os compadres, depois de termos ficado internacionais, a primeira internacionalização. Hoje temos mais um convidado que não é internacional, mas podemos dizer que faz rotas internacionais ou não. Poderá fazer só. Pronto. Portanto, mantemos-nos no mesmo caminho da internacionalização e se calhar o que teríamos de começar a fazer é em vez de convidar, termos convidados internacionais, o ideal seria fazermos o programa lá fora, não é? Seria melhor do que estarmos aqui. Pois é. Mas é o que temos. Vamos então apresentar o nosso convidado. Jorge, passo-te a bola e tu podes apresentar. Chama-se Luís Neves. Eu vou-te dizer uma coisa. Nós estivemos em Nova Orleans a semana passada, a Louisiana, mas o Luís Neves deve ter mais internacionalizações do que o Cristiano Ronaldo. Isso aposto com quem quiser. Olha, e quando nós por acaso, eu e o Bruno, cultivamos um escritor que eu cultivo há uns anos, naturalmente, sou mais velho que o Bruno, mas o Bruno começou a cultivar há uns tempos, nem sei bem porquê, um dia deste temos de fazer um programa para perceber bem porque aqui. Chama-se Charles Bukowski. E eu, quando faço uma resenha dos meus amigos que me levam para o universo de Charles Bukowski, aparece-me o Luís Neves. Mas, não só. O Luís está aqui hoje, porquê? Porque o Luís tem uma vida de estrada, e tem uma vida de estrada que nós queremos perceber um bocado, porque eu há muitos anos que costumo ouvir dizer que a vida de camionista, que não é bem camionista, que não sei, o Luís já nos vai explicar, mas eu gosto de dizer que é motorista de longo curso, e ele tem muita estrada. Eu vou só começar a pergunta desta forma, a conversa com o Luís desta forma. Luís, quantos quilómetros tens de estrada? Boa noite, Jorge. Não sei quantificar. Não. Eu estou nesta vida há quase 15 anos, mas não te consigo quantificar quantos quilómetros já fiz. Muitos quilómetros. Tu quantos países já correste assim? Neste momento falta-me ir à Islândia só. Só te falta ir à Islândia. À Islândia. Como é que tu começaste esta vida? Podia-te dizer que, sei lá, a parte do vamos de viagem, conhecer o mundo, não, foi mesmo por necessidade, estás a perceber? Na altura estava desempregado e foi uma opção de vida, tirar a carta e procurar trabalho nesta área. Uhum. O Luís é famalicense. Exatamente. O Luís nasceu em Famalicão, viveu em Santo Tirso. Exato. Espalha-se por essa Europa fora, e nunca se sabe onde é que é o posto seguinte, não é? É de onde se aparcar o caminhão. Basicamente é isso. Olha, eu acho que é importante de referir aqui, porque nesta questão da pandemia, nós costumamos sempre falar muito nos médicos, nos enfermeiros, que fazem um trabalho importante, mas durante o primeiro confinamento foi muito importante o trabalho, precisamente, do Luís, que basicamente foram aqueles que não pararam de todo com esta pandemia, e se parassem seria um grave problema para o país. Essa responsabilidade sente-se muito, por exemplo, nessa fase que passamos, sente-se muito essa responsabilidade de saber que se parassem, provavelmente o país também parava, não é? Assim, tudo aquilo que tu consomes diariamente, tudo aquilo que tu tens em casa, em alguma altura passou dentro de um caminhão, estás a perceber? E então, é um trabalho que existe, estás a perceber? Em que nós abdicamos um bocado de tudo aquilo que temos, estás a perceber, nomeadamente vida familiar, abdicas um bocado disso, em prol de cumprir o teu serviço. E a maioria das pessoas não tem ideia do quão importante é o trabalho, é o vosso trabalho, porque é efetivamente muito importante, porque se não existisse esse trabalho, muita gente ficaria em situações bastante complicadas. Portanto, eu acho que muitas vezes vocês são um bocado esquecidos, sentem isso assim na pele, ou seja, essa situação de ficarem um bocado esquecidos, apesar da importância do vosso trabalho. Eu costumo dizer um bocado marginalizados, estás a perceber? Nomeadamente, temos muita falta de condições em Portugal para a profissão.
Para tu teres ideia, nós, por exemplo, a gente para dormir não dorme num hotel, estás a perceber? Dormimos dentro do caminhão, normalmente em áreas de serviço. E Portugal tem muita falta de condições, por exemplo, de chuveiros nas áreas de serviço. Toda a Europa está equipada, qualquer área de serviço tem um duche, para tu poderes tomar um duche. Em Portugal ainda falta isso e faltam criar mais condições à profissão, estás a perceber? Mas, Luís, tu trabalhas por conta própria ou estás por conta de uma empresa? Eu estou por conta de uma empresa. Estás por conta de uma empresa. Olha, Sim. Tu tens mercadoria específica ou é mercadoria variada? Não, eu só sei aquilo que carrego quando chego ao cliente, estás a perceber? Normalmente o meu chefe de tráfego, que é a pessoa que está no escritório, faz a parte do escritório de toda a logística da empresa, não é? Envia-me uma mensagenzinha ou liga-me, não é? A dizer vais carregar a tal lado, não é? E quando tu chegas ao cliente é que ficas a saber o tipo de mercadoria que carregas ou não. Há situações em que tu até carregas o reboque e nem sequer sabes o que é que leva lá dentro. Encostas ao caixa e... É por tua conta e risco e como é que funciona, como é que funciona depois na estrada? Porque nós sabemos que volta e meia temos uma paragem, verificação de carga. Jorge, não estou a ouvir. Houve um corte aqui. Houve um corte. Perdi. Estava a dizer que... Agora estou a ouvir. Estava a dizer que quando tu não sabes qual é a carga que levas, estás sujeito à situação, que é quando tens uma paragem em determinada altura para verificação de carga, como é que isso funciona? Ficas com o coração aos saltos ou não? Não, não. Podem acontecer surpresas. Podem acontecer surpresas. Fronteira do México. Já houve casos. De abrir a porta do caminhão e afinal a carga não é bem aquilo que estamos a pensar. Isso aí de lá dentro meia dúzia de transeuntes. Já me aconteceu a caminho de Inglaterra ter pessoal dentro do reboque, que é como a malta costuma dizer, é o prato do dia, estás a perceber? Estás-te a referir a migrantes? Exatamente, clandestinos, como já me aconteceu. Agora cá não, cá tu vais carregar, por exemplo, um transitário, podes levar, podes não saber o conteúdo da mercadoria tu, né? Mas tens um CMR, no caso de ser para exportação, em que vem acompanhado um invoice em que está discriminado o que é que lá vai. E em vez da dúvida, a polícia abre a mercadoria e verifica o que é. Olha, qual foi o maior cagaço que tu apanhaste até hoje? Posso dizer que foi há bem pouco tempo. Estava a vir de Madrid, adormeci e entrei por separador central da autostrada. Era precisamente isso que eu ia perguntar há pouco. Imagino que as viagens sejam bastante longas. Sim. Como é que há formas de passar o tempo, de aligeirar a viagem? Quais são os truques para se aguentar tanto tempo a conduzir? E se há possibilidade de algumas distrações? Não sei, música, imagino que sim, mas há outras formas de ajudar a aligeirar um bocadinho esse tempo que se passa a conduzir o caminhão? É assim, tu por lei tens períodos de condução, ou seja, só podes conduzir 4 horas e meia consecutivas, depois és obrigado a fazer uma pausa no mínimo de 45 minutos para poderes continuar a conduzir mais 4 horas e meia, que dá um período de 9 horas por dia de condução. Eu costumo dizer que o maior inimigo na nossa profissão é o cansaço, estás a perceber? Porque se tu não descansas o suficiente, né, mais tarde ou mais cedo vais ressentir isso e pode originar um acidente como eu tive. Agora, para eliminar um bocado isso, hoje em dia tens as redes sociais, ok? A malta não deve conduzir e estar a usar o telemóvel, porque isso é punível também. Mas tens as redes sociais, música, eu principalmente é bastante música durante as viagens e tens que estar atento, porque é um trabalho que te exige muita atenção. Tu levas um veículo que em marcha tem 40 toneladas de peso bruto e tens que estar atento a tudo que te rodeia, principalmente teres cuidado contigo e precaver aquilo que os outros utentes da via possam vir a fazer. Estás a perceber?
Pois é preciso estarmos atentos a nós e também aos outros, não é? Porque muitas vezes são os outros que nos criam dificuldades. Aos outros, principalmente aos outros. Por aí. Qual é o pior? E eu costumo dizer que em Portugal... Costumas dizer que em Portugal se calhar vai embicar, nunca te vou perguntar a seguir. Diz lá o que ias a dizer sobre Portugal. Pá, temos muita falta de formação de condução. Temos muita falta de civismo na estrada. É transversal, não é? E isso reflete-se, talvez, reflete-se na maior parte dos acidentes que eu vejo, é falta de civismo. Eu ia te perguntar precisamente temos muitos Schumachers na via pública. Eu ia te perguntar Temos muitos Schumachers na via pública. Eu ia te perguntar precisamente isso, que é o facto qual é o país onde encontras mais patos bravos na estrada? Foi a Roménia. A primeira vez que eu fui à Roménia, isto em 2006, salvo erro, uma estrada nacional, estás a perceber? Em que um caminhão dificilmente cruza com o outro, estás a perceber? Tinha que passar os 2 caminhões a cruzar um pelo outro e mais 3 ligeiros, estás a perceber? E eles lá ultrapassam pela esquerda, pela direita, e eu, a primeira vez que lá fui, aquilo fez muita confusão, foi tipo, eu vou mas arrebentar com esta gente toda, que isto não pode ser assim, não é? Foi dos piores países em que eu conduzi. Famosos kamikazes da Roménia. Exatamente. Já não faço essa rota agora, mas foi dos piores até hoje. Deixa-me só dizer, Bruno, eu tenho, sabes, a filosofia de vida, na minha perspectiva, do Luís, o Luís é um rockstar dentro de um caminhão. O Luís é um rockstar dentro de um caminhão, porque o Luís para já, eu vou-lhe perguntar qual é a playlist que ele utiliza normalmente no caminhão. O que é que tu ouves normalmente no caminhão, Luís? O que é que eu ouço? Muito metal. É a minha onda. Slipknot, Slayer, ando a ouvir muito Behemoth agora, Death, aquela onda antiga, é a minha onda. Não dá para dormir. Aquelas bandas antigas. Não dá para dormir, não é? É impossível. Dá para dormir, não é? Chegas àquele ponto que tens que dormir, não é? Mas a minha praia é essa e é aquilo que eu ouço dentro do caminhão, basicamente. Olha, fala-me do caminhão. O caminhão, em termos característicos, a tua cozinha é no caminhão, não é? Exatamente. Como é que aquilo é feito? Eu tenho sempre curiosidade de saber. Eu não sei se conheces uma das... É a caminhoneira mais conhecida do Brasil. Costuma fazer uns vídeos a mostrar também quando muda a cozinha do caminhão e não sei o quê. E eu comecei a ver por aí, foi curiosidade. Sheila. A Sheila, nem foi pela caminhoneira, foi pela forma. Exato. A vida. Quem nos está a ver e ouvir, procurem a Sheila Caminista no YouTube. É interessante. Pronto, e aquilo é mesmo assim? Funciona mesmo assim? A cozinha é ali? Sim, funciona, Jorge, com a diferença que os brasileiros utilizam o frigorífico colocado no reboque, neste caso o outro lado, e nós por cá não temos o frigorífico no outro lado, temos-lo dentro da cabine, porque senão de manhã, quando acordasse, o frigorífico já tinha ido à vida dele, estás a perceber? Agora, sim, a maior parte dos meus colegas que fazem internacional, como eu fiz, eu neste momento não faço internacional, já há 3 anos só faço serviço de ibérico. Sim, a malta tem uma cozinha, tem o chamado fogão da Camping Gás, lá no reboquezinho, as panelas e os tachos todos, um grelhador, estás a perceber? E é assim que a malta vai passando o tempo, principalmente aos fins de semana. Mas é normal haver convívio quando os caminhões estão parados no mesmo sítio, por exemplo, há convívios, podem se juntar para almoçar ou para jantar, existem esse tipo de situações, ou encontrar sempre as mesmas pessoas e os mesmos colegas nos mesmos sítios, por exemplo? Sim, Bruno, o pessoal normalmente faz determinadas rotas e acabamos por já nos conhecer uns aos outros, cruzarmos. Passamos os fins de semana, porque assim, por exemplo, França e Alemanha, tu ao domingo não podes conduzir, tens que estar parado. De sábado às 10 da noite até domingo às 10 da noite não é permitida a circulação de pesados. E o pessoal aproveita esse tempo e é o que tu levas desta vida de estrada, é as amizades que tu cultivas, estás a perceber? E sim, ao fim de semana, muita churrascada, a malta depois, como é português, gosta de comer e beber muito bem.
muito vinho verde, muita Superboc, e é assim que o pessoal passa o tempo no fim de semana. E problemas com a polícia? Há assim alguma história com algum problema com polícias ou não? Desde que tu cumpras aquilo que é imposto por parte das autoridades e não tens grandes problemas. Tens ali, se calhar na França, um bocado de perseguição por parte da gendarmerie, da polícia francesa, mas em determinadas zonas, e pá, tu sabes, e eu sei, tudo isso faz parte dos orçamentos de Estados dos países, as coimas que vão ser aplicadas já fazem parte dos orçamentos de Estado. Mas pá, na maior parte dos países em que eu passei e trabalhei, a polícia até é bastante prestável e ajuda-me, sim. Numa Mas situação não há que às vezes não há aquela questão dos polícias franceses, por exemplo, não gostarem de ver um camionista português ou de implicarem mais facilmente com um camionista português do que propriamente com um francês, por exemplo. sim, e eu, por exemplo, eu posso dizer que todas as vezes que fui autuado em França, e não foram assim tão poucas quanto isso, principalmente por ultrapassar em sítios que mas nota-se um bocado, principalmente portugueses e espanhóis são mais controlados do que os próprios franceses ou motoristas de outra nacionalidade. Olha, tu nesses países que foste visitando, agora dizes que fazes só o Rota Ibérica, mas pelos Sim. países que foste visitando, tens sempre tempo em algum momento, para conhecer algumas coisas, passear, ficas com a perspectiva de voltar em tempo de férias para conhecer melhor. Como é que é? Vais cultivando esse tipo de situação também? Curiosidade para conhecer o país onde estás? Sim, pá, é assim, ao fim de semana tens a possibilidade, esse tal dia que eu te disse do domingo, basicamente, se tiveres a sorte de parar numa área de serviço da autoestrada que tenha um acesso a uma povoação, sim, tens a possibilidade de conhecer a povoação, de ver a cultura das pessoas e tudo o que dali advém. Agora, normalmente, isto não é turismo, estás a perceber? A Pois. malta está ali, basicamente carregas no ponto A para descarregar no ponto B, estás a perceber? Carregas no ponto B para o A e quanto mais rápido fizeres o teu serviço, estás a perceber? Mais rápido chegas a casa, que a maior parte do pessoal quer é chegar cá abaixo, estás a perceber? Para estar com a família. Mas se tiveres essa sorte, como eu te disse, ao fim de semana conseguires aparcar, ou então dentro da própria cidade que haja um lugar para aparcar o caminhão, sim, tens a possibilidade de visitar a cidade. Uhum. Luís, tens ideias de. Desculpa, Jorge. Tens ideias de quantos países é que conheces? Assim, um número? És capaz de tirar assim um número de países? Já fiz a Europa toda, mesmo. Falta mesmo só a parte da Islândia. Tens É curiosidade que até por. Não sei, desculpa, tens curiosidade até porque muita da música que tu podes cultivar vem dali, daquela zona? O Desculpa, eu não rock. percebi. O Fiquei rock. sem comunicação. Estava a falar da música aquela música mais pesada que tu ouves, aquela zona, a Islândia, tem muita dessa música. Há essa curiosidade também de conheceres a Islândia? não temos O Luís. Luís, Luís Jorge, penduraste um bocadinho, não me não, não, ouviste, não foi? não, fiquei sem Não. comunicação. Olha, Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Não, estava a falar da Islândia, que tem muita música, aquele metal que há muito metal que vem daquela zona ali, daquela zona da Islândia, Noruega, não sei o quê. Tens curiosidade também, às vezes, de conhecer Escandinávia. da Escandinávia, tu tens curiosidade também de conhecer esses locais. Tu dizes, já é a segunda vez, aliás, disseste, porque foi o único país que não foste. Tens curiosidade de chegar lá, à Islândia? Estás à espera de um serviço, é para mandem para a Islândia. Tenho. É sim, difícil ir lá, estás a perceber? De caminhão será muito difícil ir lá. Agora, faz parte dos meus planos visitar o país em férias. Tenho muita curiosidade de conhecer aquilo. Eu há pouco estava a perguntar do número de países, porque eu queria levar aqui a conversa para um outro tema.
Porque há muito aquela expressão de dizer onde é que estão as gajas boas, que é em Irmesinde, mas tu que conheces tanto de tantos países, tanta coisa, onde é que efetivamente estão as melhores? Não é em Irmesinde, pois não? Ele disse que isto não é férias, não são férias. Pá, Há assim algum local onde te pareça que realmente são em condições? Eu já vi o A. E pá, parou. Suécia. Suécia, Na Suécia, Suécia, na Noruega. Loiras. Mas eu sou um Há bocado suspeito de falar, algum né? tempo atrás Loiras. fiz essa pergunta também a uma pessoa que viajava bastante e falavam também na Dinamarca, mas imagino que não conheças É provavelmente. Escandinávia, não é? Escandinávia. Conheço. Sim, É? E então, sim, também. conheço. Pá, tudo o que seja ali na linha da Escandinávia é quase tudo muito bom. É uma zona para explorar, não é? Exatamente. Aconselho a malta, principalmente quem estiver a pensar Isto é importante, são recomendações de quem conhece os países e de quem conhece o terreno, não é? quem estiver a pensar em mudar, né? Ou então ir de férias neste momento, Escandinávia aconselho muito. Principalmente paisagens fantásticas, nível de vida muito bom e é quase tudo bom lá. Olha, por falar em nível de vida muito bom, tu conheces outras realidades, em termos de colegas teus de outras profissões, desta profissão, mas de outros países. Como é que é em termos de rendimento? Eles estão muito acima do que nós ganhamos aqui, enquanto homens que se agarram a um volante para percorrer estrada. Assim, sim, tens a diferença. Tens a diferença como tens em qualquer profissão que faças em Portugal para o resto da Europa, não é? Nós temos o salário mínimo mais baixo da Europa e tudo isso tem repercussões. Eu posso dizer, por exemplo, um sueco ganha 3 vezes mais que aquilo que eu ganho a fazer o mesmo serviço. E tem regalias que eu não tenho. Isso nunca te aguçou a ideia de poderes um dia dar um salto para... Assim, eu estive em Inglaterra. Houve uma fase da minha vida em que eu fui para a Inglaterra, e voltei. E neste momento não tenho ideias de emigrar, digamos assim. Gosto muito do meu país, gosto muito de estar cá e não tenho essa ideia. Agora, há uma disparidade enorme, estás a perceber, a nível salarial na minha profissão. Já, por exemplo, aqui nos nossos vizinhos em Espanha, o salário base deles em relação ao meu são mais 400 euros ao fim do mês. E eles fazem o mesmo serviço que eu faço, estás a perceber? Mas isso, lá está, tem a ver com a economia dos países, não é? Dos países, não é? Olha, tu passas tanto tempo na estrada, como é que é? Como é que são as tuas férias? Tu tens coragem para pegar outra vez no volante para ir... No fundo tens família, tens que usufruir também. Exato. Como é que é isso? Como é que acontece quando chegam às tuas férias? Eu adoro conduzir, estás a perceber? Além da profissão, adoro conduzir. Mas chateia-me mais conduzir o meu carro, neste momento, conduzir o caminhão. Eu costumo dizer, eu pego no caminhão, vou, por exemplo, daqui de Lisboa, que é onde eu estou a residir neste momento, até Paris, serão 1600 km, e faço isso num abrir e fechar de olhos, estás a perceber? E pego no meu carro para sair de Lisboa e ir a Famalicão. Chego lá todo partido. Pois, É uma diferença absurda, estás a perceber? A nível de conforto e posição de condução e tudo isso. Agora, a nível de férias, neste momento, Costa da Caparica. Olha, bem bom. Já fui muito feliz na Costa da Caparica, já passei lá bons anos. E eu estou a ser muito feliz lá neste momento. Há outra coisa aí que eu gostei de ouvir, porque eu digo muito aos meus amigos, quando é aquela malta que diz, quando for rico vou ter um Ferrari, um Mercedes, vou comprar um carrão, eu vou comprar um caminhão. Vais comprar um caminhão?
vou comprar um caminhão quando for muito rico, porque eu acho que o caminhão é mais que um carrão. Portanto, aí está. Tu dizes que gostas mais de conduzir o caminhão do que Exato. conduzir o teu próprio carro. Portanto, obrigado por essa dica. Olha, São, sim, diz isto. Só uma parte em relação a isso. Pá, tudo o que tu tens a nível de sistemas de segurança num carro, já há mais de 20 anos que tens no caminhão. Estás a perceber? Nós, neste momento, temos caminhões são um bocadinho Teslas, estás a ver? Tens a noção da cena da Tesla, né? E eu já há 10 anos atrás conduzia um caminhão em que ele fazia a travagem de emergência sozinho, se aparecesse um obstáculo à frente. Ele fazia isso. Portanto, acho que é um bom investimento, para além de teres 2 camas lá dentro, para poderes descansar, e um frigorífico para levar cerveja fresca, sempre que tu quiseres. Luís, é engraçado porque tu de vez em quando partilhas no teu Facebook algumas máquinas que são quase inimagináveis. Tu encontras na estrada alguns desses caminhões que vais postando. Sim. E por outro lado, gostas tanto de ouvir motores e de conduzir que numa escapadinha de vez em quando dizes vou ali ver porque ali está um maquinão daqueles. Tu fazes isso? Sim, é assim, pá, eu gosto muito da parte da componente mecânica da profissão. Eu tenho uma Scania, uma R580 V8, muita V8, 580 cavalos, mais umas mexidelas ali na Centralene, estás a perceber? E, e de facto é essa componente que me atrai. A nível de carros, pá, gosto muito daquela cena old school, estás a perceber? Eu não gosto muito de BMWs recentes, estás a perceber? Ou Porsche, gosto mais daqueles 356B da Porsche, os antigos, gosto de Volkswagens MK1, tudo que seja anterior à tecnologia que tens hoje em dia, que é mais a parte eletrónica do que a componente mecânica. Tu gostas do cheiro do... Basicamente sou daqueles gajos que vou ali atrás do autocarro da Carris, estás a ver o que é que sai do cano de escape, ali a cheirar o cano de escape. Basicamente é isso. Olha, histórias de estrada que tu de repente... Possam ser contadas, não é? Sem termos de colocar a bolinha lá em cima, não é? Sem pôr a bolinha. Epá, ou podemos pôr, não é? Se for com bolinha, eu chamo a minha mulher, ela pode contar que ela às vezes vai comigo de viagem, estás a perceber, faz de copilota. Há sempre essa possibilidade, não é? Sim. Eu, por acaso, muitas das vezes fazemos isso. Há uma curiosidade que eu tenho, e isto sem querer entrar na tua vida pessoal, mas tu também vais expondo de vez em quando algumas situações no teu Facebook. Vocês são muito comparsas neste tipo de situação, no vosso dia-a-dia, e a coisa tem que funcionar assim, não é? Porque tu passas tanto tempo fora de casa, não é? Há esta... Como é que é? Antes de irmos a essas histórias, como é que é a tua vida? Porque passas imenso tempo e é uma preocupação para alguém que anda na estrada, não é? Ela ou está habituada ou então está sempre preocupada porque tu vais sempre contactar, ou tens sempre que estar a contactar, porque eu, por exemplo, tenho uma pessoa aqui em casa que quase que me diz quando vou despejar o lixo, que é já aqui embaixo, a 4 andares de baixo, diz liga-me quando chegares. Aconteceu há pouco com o vinho. Aconteceu há pouco com o vinho. Quando subiste para ir buscar o vinho, aconteceu o vinho. Há pouco subi para ir buscar o vinho ao Bruno e liga-me quando chegares, está bem? Ok. Mas como é que é a vossa... Falamos muito, estás a perceber? Nós estamos juntos há 3 anos, neste momento. Falamos muito, sabes que hoje em dia, com a abolição do roaming dentro da comunidade europeia, foi uma vantagem para nós. Antigamente, nós tínhamos uns pacotes da Vodafone que eram 10 minutos por dia, estás a ver, para ligares para Portugal, e mesmo assim pagavas uma pipa de massa ao fim do mês. Hoje em dia, com a abolição do roaming, estás a ver, permite-nos isso. Eu posso dizer que nós chegamos a estar 5, 6 horas por dia ao telefone. Eu vou a conduzir, auricularzinho, estás a perceber? E vamos ali a falar. E também acaba por ser um bocado uma maneira de eu matar aquela monotonia da condução. E depois funcionamos bem juntos porque somos os dois muito parvos, estás a perceber? Somos assim muito parvos mesmo, é por isso que isto funciona. Mas é uma filosofia de vida saudável. O quê? A parte de sermos parvos? Não encarar...
uma forma de aligeirar, é uma forma sempre de aligeirar. Exato, exato. Não é? Porque levar isto muito a sério também. Levar isto muito a sério. Já está para ali a mandar vir, estás a perceber? É pior que aos putos, não se cala, que quer aparecer e não sei o que, não sei o que mais. Um dia vamos convidar para fazerem os dois também, para Olha, essas histórias que se podem contar, se quiseres contar alguma que não se pode contar, porque ela também depois não vai ver isto. Nós temos uma castiça numa área de serviço. Fomos tomar banho, sabes que a malta para tomar banho é na área de serviço. E como isto é um mundo, o chamado mundo do tiro, entre aspas, né, que é as viagens de longo curso, não está preparado para mulheres, basicamente, embora já haja muitas mulheres ao volante e a desempenhar muito bem a profissão. Está mais vocacionado para homens, ou seja, a maior parte das áreas de serviço só tem um duche para homens, não tem para mulheres. Estás a perceber? Então, lá fomos os dois, saquinho na mão, tomar banho, à área de serviço, e quando saímos, não é? Minha mulher vinha com a toalhazinha enrolada na cabeça, parecia um turbante, estás a ver? Ali metida. Estamos a sair, então para aí 7 ou 8 manos, ó Jorge, tipo em dia de concerto, estás a ver, tudo a despejar ali, seguidinhos, estás a perceber? Portanto, estás a imaginar a visão que foi. Chamada Festa da Mangueira, não é? Exatamente. Ela até me disse, se calhar fico já aqui, tu vai andando para o caminhão, estás a ver? Porque isto é muito interessante. Olha, boa cena. E tens, olha, tu na estrada vais encontrando muita malta da área. Sim. Há pouco o Bruno falou nisso relativamente à polícia, mas com o pessoal, nós às vezes recebemos notícias e principalmente quando há aqueles problemas quase entre fronteiras, que há muitos motoristas estrangeiros que tratam mal portugueses. Tens algumas... Já te aconteceu? Eu sei que tu também não dás hipóteses, portanto mantens a tua... mas assim, há essa situação na Roménia que é tudo 1, 2, 3, fé em Deus. Tudo ao molho, fé em Deus. Mete agora, não é? Mas há alguns países, alguns cidadãos motoristas profissionais de outros países que nos tratem menos bem? Não, eu acho que não. Estás a perceber? Eu nunca tive, neste tempo todo, acho que nunca tive nenhum problema, estás a perceber? Com nenhum motorista ou com outra pessoa qualquer em concreto. Acho que, se calhar um bocado porque eu meto-me na minha cena, estás a perceber? Ando ali na minha vidinha, entre aspas, a fazer a minha cena. Mas não vejo, vejo muita entreajuda, principalmente o pessoal do leste, estás a perceber? Que a maior parte das vezes é muito criticado pela malta aqui da roda. São capazes de ser os primeiros que, se tu tiveres uma avaria, se estiveres parado, ou se tiveres um furo, a vir-te ajudar, estás a perceber? Enquanto tem colegas meus portugueses que vão ali, vêm, estás a perceber, mas tipo, olham para o lado e, nem te vê, e seguem viagem, estás a perceber? Mas, não, acho que nunca tive nenhum problema. Acho que vai um bocado da maneira como tu encaras a profissão, estás a perceber? E daquilo que tu queres fazer. É óbvio que se fores à procura de problemas, se calhar vais encontrar problemas, estás a perceber? Mas se andares na tua, uma coisa rola. Tu veste a fazer isto até quando? Até me tirarem a carta de condução. Aos 65, basicamente. Porque... E há desses exemplos de longevidade, de gente a conduzir caminhões com essa longevidade? Eu conheci um sujeito que fazia a Rota de Itália quando eu andava a fazer a Rota de Itália, que deixou de conduzir precisamente quando lhe tiraram a carta de condução, quando não lhe renovaram mais, estás a perceber? E é uma profissão que cada vez tem mais motoristas com mais idade, porque hoje em dia, a malta nova não quer esta vida. Eu não estou a ver, tu podes tirar a carta de pesados aos 21 anos. Eu não estou a ver um puto com 21 anos hoje em dia, estás a ver, a dormir dentro da lata, como nós costumamos dizer, a comer ali nas malas, estás a ver, e não tens vida basicamente social, estás a ver, porque esquece. Tu, se fizeres longo curso, estás a perceber,
uma viagem pode durar 15 dias, 17 dias. Chegas cá abaixo, fazes 2 dias mais uma folga, né? Ou seja, estás 3 dias em casa e ao fim de 3 dias o teu patrão está-te a dizer: oh, siga para cima que está carregado outra vez. Mas se tivesses que escolher aquilo que mais gostas na tua profissão, o que é que dizias que o que eu gosto mais é disto? E é isto que me faz querer conduzir até aos 75 anos ou até me tirarem a carta. Pá, eu gosto de tudo na profissão, estás a perceber? Bah, não gosto muito de ir à Sonai e os gajos darem-me um porta-paletes para a mão para eu descarregar aquela porra, estás a perceber? Porque não me pagam para isso. Isso não gosto de fazer, estás a perceber? Agora, pá, eu gosto de toda a profissão, gosto de conduzir, gosto do convívio que tenho com o pessoal que conheço, estás a perceber? E basicamente é o tudo. Repara, a minha cena, o caminhão para mim não é uma ferramenta de trabalho, é algo mais. O Jorge certamente já deve ter visto muita coisa daquilo que eu publico, estás a perceber? Aquilo é uma extensão, ou seja, é a tua casa, basicamente, é a tua primeira casa. E então, tu em casa gostas de pendurar um quadro na parede, né? Pôr um abajur aqui e acolá. Neste caso é no caminhão. A malta faz isso dentro de um caminhão, estás a perceber? Tirando a parte do micro-ondas, da máquina do café, da bimbi que a gente mete lá para dentro, é tudo isso, estás a perceber? E há assim alguma capacidade, alguma característica que apontes que seja necessário um camionista ter para ser um bom camionista? Há assim alguma característica que seja importante? Imaginemos gostar de carros, por exemplo, ou gostar da parte mecânica. É fundamental gostar de alguma coisa ou ter alguma capacidade específica para ser um bom camionista? Não, eu acho que É mesmo o gosto pela coisa, é mesmo só o gostar é que é fundamental. Sim, eu conheço muito pessoal que veio parar à profissão, estás a perceber? Quando veio a crise, a chamada crise, estás a perceber? Dos últimos anos. Pessoal que tinha carta de pesados e que nunca a tinha utilizado, estás a perceber? E por A mais V teve que se dedicar à profissão. Fazem o mesmo trabalho que eu faço, que outro colega, estás a ver? Embora não gostem dos caminhões, estás a perceber? Ou não gostem daquele mundo dos caminhões, das preparações de caminhões que a malta gosta de fazer, ou das concentrações, porque temos concentrações de caminhões também. Acho que não tens que ter nada de especial, tens que ter aquela cena de, ok, isto para mim é um trabalho, não é? E eu tenho que dar o meu melhor e fazer o meu trabalho da melhor maneira que sei, estás a perceber? Acho que basicamente é isso, não tens que ter obrigatoriamente gosto por mecânica, porque hoje em dia vais tirar a carta de pesados, já nem sequer dás. E já tens esse, sim, claro. Estás a perceber? E eu ainda dei, mas hoje em dia não o faço, estás a perceber? Já é diferente. Luís, nós falamos agora muito no teletrabalho e eu e o Bruno estamos em teletrabalho. O Bruno há mais tempo do que eu. Sim. E há uma coisa que eu noto que é aquela coisa de tu estares muitas horas sozinho a olhar para o computador, a trabalhar. Tu estás muitas horas sozinho com atenção a olhar para a estrada, fechas-te mais em ti. Quando voltas, vamos chamar entre aspas, para a civilização, ou seja, à família... Sim. Tu mantens-te muito fechado ou és uma pessoa que aproveita para exteriorizar tudo aquilo que foste acumulando? Eu acho que tu, quando chegas a casa de uma viagem de 15 dias, não, ou 3 semanas, como eu já fiz, acho que tu queres aproveitar ao máximo o tempo que tens para estar com a família, estás a perceber? E fazeres o máximo para aproveitares aqueles dias que não estiveste em casa, basicamente, estás a perceber? Agora, fechar-me, não sou muito gajo de me fechar, estás a ver? Sou tipo seja, quando voltas a casa é rock and roll. É basicamente a mesma vida que eu faço lá, estás a perceber? Só com a parte de ter que levar com a loira, estás a ver ali, sempre a mandar vir que o jantar nunca mais está pronto, estás a ver? Ela ainda manda vir contigo porque o jantar não está pronto. Porque se não cozinhar eu comemos takeaway, estás a perceber? Ou seja, ias comer comida de estrada, não, vais cozinhar. Olha, há bocado falamos na Sheila, há cada vez mais mulheres a conduzir? Vais-te cruzando cada vez com mais mulheres na estrada? Sim, e acho bem que o haja, estás a ver? Porque até te fazem um trabalho melhor que nós, estás a perceber? Muitas das vezes.
Eu tenho duas amigas minhas que já andam nisto há alguns anos e vejo muitas mulheres a conduzir com os maridos também, que é o que o pessoal chama dos expressos, estás a ver, como são a dois motoristas, estás a perceber? Aí vejo muito, mas sozinhas já começas a ver cada vez mais cá em Portugal. Na Europa, pá, posso dizer que na Alemanha, em França, já há muitos anos que vês mulheres sozinhas a conduzir. Uhum. Se te dissessem assim, pegas no caminhão e vais fazer aquela viagem que tu queres fazer, mas por estrada, Uhum. não metas a Islândia aí no caminho. Por estrada, onde é que tu querias estacionar? De onde é que eu queria estacionar? Pá, sair ali da zona de Estocolmo e ir lá até a Arábia Saudita. Fazer essa rota que já se fez durante anos, que fizeram na década de 70, salvo erro, em que os suecos faziam muito essa rota e eu essa gostava de a fazer. Tu, apesar de andares na estrada há tanto tempo, e te sonhas com viagens assim? Sim, sim. É engraçado. Eu, E eu, eu vou pegar numa coisa que disseste há pouco, que falavas que existem também concentrações de caminhões, ou seja, concentrações de espécies de clubes motares, de motas, mas de caminhões. Sim. Isso, como é que funciona isso? Há aqui em Portugal, por exemplo, concentrações dessas ou Ah, só lá fora? não há cá em Portugal. Tens em Lolé, salvo erro, é feita de 2 em 2 anos. Tens outra que é, estava a ver se me lembrava agora o nome da localidade. Pá, é ali para a zona de Leiria, Mas Chão Parado. basicamente, o que é que consistem as concentrações? São semelhantes àquelas que nós Pá, conhecemos também dos clubes motares, ou não? sim, do Ou tem- género, sim, 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 em que tu levas o teu caminhão, não é? Colocas o teu caminhão lá e basicamente é um convívio, estás a perceber? E depois é muito bem regado com maduro ou verde Isso faz parte, e, isso faz uh, parte, não é? e muitas carnes na brasa, estás a perceber? É o que o pessoal faz, é um convívio, basicamente, para o Muita pessoal, carne, não é? exatamente, sim. Depois há na Europa, tens uma das maiores concentrações da Europa que é em Sinai, na Bélgica, eu essa já fui, e Lopik, na Holanda, porque os holandeses têm uma cultura a nível de caminhões de pesados que pá, não tens em mais nenhum país da Europa. Estás a perceber? Eles Isso, vivem isso muito é muito daquilo. interessante e mostra que existe um companheirismo entre todos e que existe um grande, em termos de profissão, que existe uma grande união. Isso também é uma forma de demonstrar essa união mesmo, não é? É sim, sim. Por um lado existe união, por outro lado não existe cá em Portugal. Eu costumo dizer aos meus colegas, se toda a gente tivesse, se eu estivesse um bocadinho no sítio, estás a perceber? Nós estávamos, se houvesse união, por parte dos motoristas, nós estávamos bem melhor a nível salarial e a nível de condições, do que estamos neste momento. Cá em Portugal somos muito desunidos, é um bocadinho tipo, é pá, se eu estou bem, quero lá saber se tu Mas estás se calhar mal. também não é um exemplo só que sirva para o caso dos camionistas, não é? Acontece um bocadinho com todos, não é? É um bocado típico português, não é? Sim, é um bocado a nossa mentalidade, estás a perceber? Embora nos últimos anos a coisa tenha mudado, pá, apareceu entretanto um sindicato a nível de motoristas que é o CIM, que pá, foi feito só com motoristas mesmo, estás a perceber? E que tem feito um bom trabalho, embora eu não seja sindicalizado. Mas eles têm feito um bom trabalho. Já temos muitas regalias que ou nos tinham sido retiradas ou nunca as tivemos por intervenção deles. E, pá, e acho que está na hora de começar a mudar um bocadinho mentalidades, estás a perceber? E, pá, e É uma puxar um coisa que bocadinho. também que leva tempo, não é? É uma coisa que leva tempo, não é? Sim, e Claro. puxar um bocadinho a brasa mais à nossa sardinha, estás a perceber? Porque, pá, custa quem custar, as empresas de transporte podem pagar bem mais que aquilo que pagam, estás a perceber? Aos seus funcionários. Não o fazem porque não querem. E é a força que os motoristas têm. Aqui há muito tempo, há 1, 2 anos, não sei, quando havia aquelas manifestações de estivadores, Sim, havia um senhor de uma provecta idade num café que dizia:
cuidado com os estivadores e com os motoristas, são perigosos. E depois esbarra um bocado nisto que o Luís está a dizer, que é na hora da verdade, é o run for your life, né? Cada um olha para si e há essa falta de união. Ó Luís, tu quando tirarem a carta, o que é que vais fazer? Depois disto, o que é que... Pá, O Luís, uma coisa que eu não pensei ainda, muito sinceramente. O Luís, old school, É. rockstar, com... O que é que vai fazer? Jorge, O que é que vais fazer? Já não me ouve. não te ouço. Não te ouço. Não me ouve. Não estou a ver. Ó Bruno, pergunta-lhe para ver se... Isso é ouvido seletivo. Ok. Não, eu posso perguntar, não sei se me consegues ouvir melhor. O que o Jorge estava a perguntar é, depois de terminar esta carreira de camionista, o que é que vamos ter? Que tipo de Luís é que vamos ter? O Luís metal, o Luís, o que é que vais fazer a seguir a passar a deixar a tua profissão? Pá, sei lá, na casa no campo, ou junto à praia. Minha mulher passa a ver a dizer que tem que ser em frente ao mar, estás a perceber? Mas nós estamos aqui a falar, faltam para aí 25 anos, não é? Porque o Luís tem 40 anos, basicamente. Sim. Ainda sou um puto, pá. Ainda sou um puto. Mas uma casa no campo é uma boa cena, é uma boa... Ou uma casa no campo, ou ali em frente ao mar, estás a perceber? E está lá sossegadito no meu canto a ouvir os meus álbuns e pá, super bom, está feito. Para mim já chega, não me chateia muito. Nós neste espaço, e eu já te fui dizendo, nós temos uma pergunta surpresa. Não sei se o Bruno tem mais perguntas para te fazer, mas nós vamos marcar já uma conversa para daqui a 5 anos, que é de 5 em 5 anos, é bom saber o que é feito dos nossos convidados. Nós temos uma pergunta de um livro, não é? É uma espécie de o que é que dizem os teus olhos, mas numa versão um bocadinho diferente. Ok. Menos abexanado. Yeah. Depende, isso depende da pergunta que sair em sorte, não é? Nós temos o nosso livro das perguntas, que é um livro que tem perguntas existenciais, perguntas de todo o tipo, e pedimos sempre ao convidado de cada edição que nos diga um número entre 1 e 200, e depois o número que o convidado disser, iremos procurar a pergunta respectiva e fazer ao convidado para obtermos essa resposta. Ok. Portanto, o número de 1 a 200. De 1 a 200. Sei lá, 198, por aí. 198. É um excelente número. É um bom número. Bem, é uma pergunta interessante e vem no seguimento daquilo que estávamos a falar sobre o que fazer depois de terminar a profissão e de se dedicar à profissão, o que é que se faz a seguir. Então, a pergunta é a seguinte. Se pudesse passar a sua vida inteira com as preocupações resolvidas em todos os aspectos, a dormitar calmamente, envolto em sonhos maravilhosos, passaria... Ou seja, basicamente, eu posso repetir, se for necessário repetir... Eu entendi, Bruno, eu ouvi. Ou seja, basicamente uma vida sem fazer nada, sempre, ou seja, não fazer nada. Uma vida sossegada, passarias essa vida, assinarias por baixo e ficarias com essa vida sempre sossegada, sem preocupações, calmamente, na tua casa de campo, por exemplo. Numa cena de reforma, sim, talvez sim. Agora, hoje em dia, não. Acho que era muito monótono, estás a perceber? Portanto, és uma pessoa que precisa de ação e que precisa de alguma coisa a acrescentar. Sim. Gosto muito de me mexer. Gosto muito de bricolagem também. Embora aqui, onde eu estou a residir neste momento, não tenha espaço para isso. Quer dizer, tenho um compressor aqui no meio da sala e mais uma rebarbadeira e umas quantas coisas, estás a perceber? Um dia deste, se calhar, ainda me vai trazer muitas chatices, estás a perceber? Agora... Quando ligares. Exatamente. Agora, não, para mim não dá. Tipo, tem que haver emoção e tem que haver alguma coisa a mexer. Um dia inteiro sem fazer nente. Talvez ao domingo de manhã, quando um gajo no sábado à noite podia sair antes de haver a pandemia e a gente ia jantar e ver uns canecos, sim, ao domingo de manhã quietinho.
muita água castelo para recuperar agora diariamente. Fora isso, não, sem tem que haver fazer nenhum, agitação. não tinha, pá, não dava, para mim não dava. Para ti não dava. Olha, eu por acaso íamos acabar, mas eu ainda tenho. Eu nunca te vejo a falar de desporto. Tu futebol nada? Epá, é uma área que eu népia, estás a perceber? Não é. Não me convence, embora o meu filho adore futebol e jogue futebol, né? Pá, não, a mim passa-me completamente ao lado, estás a perceber? Tenho aquele bicho do benfiquismo transmitido pelo meu pai, Uhum. mas não me chateio com futebol, estás a perceber? Olha, boa cena. Prefiro rallies, estás a perceber? Acho que temos um país em que não se investe em desportos motorizados, estás a ver? Não temos aquela cultura americana, estás a entender? Da cena dos petrolete ou aquela cultura inglesa dos petrolete, estás a perceber? Mas não, a bola a mim passa-me um bocado ao lado. É como eu costumo dizer, é boa. Nunca é golo, passa sempre ao lado. Sim. Eu também, como jogador, nunca foi grande coisa, mas fica com a traineira virada para a doca, portanto, sempre passou ao lado, estás a Olha, perceber? mas não ter-se para conduzir e ser feliz ao volante e como tu dizes, é uma extensão de ti o caminhão. Olha, Sim. não sei se o Bruno tem mais alguma questão para te colocar, Não, já fiz a minha última, portanto. mas eu sei que ficamos sempre com muita coisa. Nós normalmente, depois de falar com os nossos convidados, ficamos sempre É que com nos muitas lembramos. coisas. É que nos lembramos, mas fica também sempre a ressalva de que voltaremos a falar mais tarde. Olha, na estrada, espero que corra sempre tudo bem contigo. Tu és, como nós costumamos dizer, um gajo fixe. Mereces Obrigado. tudo do bom e do melhor e sobretudo porque Luís Neves, procurem no Facebook porque tem sempre coisas que nos fazem rir. Pá, eu confesso que não acompanho, mas vou começar a acompanhar, até porque o Jorge já partilhou algumas coisas interessantes e É verdade. vou passar a ser um seguidor atento, porque realmente Ok. eu acho que é interessante e acho que tem muito de rico esta profissão, e aquilo que eu disse há pouco sobre na questão da pandemia, da importância do vosso trabalho, subscrevo totalmente, sem qualquer ponta de ironia naquilo que eu estava a dizer, porque acho que realmente é um trabalho meritório e que é essencial, apesar de muita gente não pensar nele nesses termos, mas é sem dúvida um trabalho essencial, e bem-aja aos Luíses deste país e deste mundo, não é? Ok, muito obrigado. Luís, Um abraço. um grande abraço para ti. Abraço para Obrigado. vocês. Portem-se bem. Continua aí firme. Hein? Ok. Um grande abraço. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigado. Ora, Bruno, mais uma edição, mais uns compadres, este é o número 3, a falar com um homem que anda na estrada. E para a semana vamos dar aí mais um salto para fora cá dentro, não é? Vamos voltar a ser internacionais, porque vamos ter uma jogadora brasileira que está a jogar cá em Portugal, uma jogadora conceituada, que joga num clube aqui de Famalicão, o ABC Famalicão, e que nos vai trazer também histórias provavelmente muito interessantes, porque já jogou noutros países, em vários países. É uma atleta consagrada, como eu disse, no Brasil, e, portanto, mais novidades e mais conversas interessantes para seguir, à semelhança desta que tivemos agora com o Luís, que nos trouxe também uma perspectiva muito interessante de uma profissão que, como eu disse também, é uma profissão às vezes esquecida, mas que é muito importante, e tivemos aí essas histórias importantes também para conhecer do Luís. Fica já aqui a chamada de atenção, se quiserem, e naturalmente quem está no nosso Facebook, os compadres, podem enviar-nos mensagens com temas, sugiram temas. Para a semana, como o Bruno já disse, vamos ter aqui uma profissional do voleibol. Podem deixar algumas questões que queiram saber, curiosidades sobre a vida de uma atleta que já correu também meio mundo a jogar vôlei, portanto, podem deixar aí. Podem deixar sugestões para convidados, e se quiserem falar mal de nós, falem, que nós também vamos depois também vamos ler aqui as mensagens que nos enviarem, não é? Sim, e estamos sempre a avançar também, temos aí esse nosso merchandising para eventualmente lançar, e pronto, e Deus no comando, não é? Deus no comando, é o nosso lema, é Deus no comando. É o nosso lema, exatamente. Olha, muito bem, vamos fechando e já vou ter contigo. Parece aí. Com os devidos distanciamentos, mas vamos estar... Exatamente, mas tem que ser. Quanto a si que está desse lado a acompanhar-nos nos compadres, um grande abraço, bom resto de fim de semana, fiquem bem. Um abraço. Deus no comando. Deus no comando, exatamente. Os compadres. Conversas e outras histórias.